Muitos de nós aqui pegamos a época do nu metal, e para quem é daqui de São Paulo em específico, fica marcada aquela cena, né, de subir e descer a Teodoro Sampaio de madrugada, indo e vindo de algum New Metal Fest lá na saudosa Tribe House. Fica na memória aí os bons tempos dessa época. Aliás, comenta aqui embaixo qual que foi o pico, ou melhor, a casa de show, o rolê que você tinha na tua respectiva cidade em que tocava essas bandas de nu metal. Quero conhecer aí e conta pra nós um pouco da história aí. Mas algumas das figuras de várias dessas bandas que formaram o nosso caráter ali na adolescência acabaram indo embora já morreram, faleceram, e muitos deles assim de uma forma bem bosta, né, cara? De uma forma bem triste. Literalmente morreram na merda. E é sobre isso que o vídeo vai falar hoje. Segura aí. Das muitas bandas que a gente curtiu naqueles tempos de Dante, o Static X foi uma das mais icônicas. A figura do Wayne era uma coisa interessante, seu visual uma coisa exótica. Eu vi muito moleque louco num rolê tentando levantar o cabelo pra cima igual ao dele. E muitas bandas tocavam covers da clássica I'm With Stupid, que é um hino pra quem viveu naquela época. Wayne Wells era um cara bem na dele, segundo alguns amigos próximos diziam. Mas quando ele subia no palco, o cara se transformava num showman. Mas na vida pessoal, ele tinha seus próprios problemas. A questão é que ele sofria de crise do pânico e tomava de forma controlada oxicodona e Xanax. Porém, parece que esses medicamentos já não davam mais efeito e por cima deles, o Wayne tomava muito álcool. Isso segundo declarações da sua esposa, a Tara Ray. Conclusão, os anos de abusos de medicamentos e álcool fizeram o Wayne morrer em 1º de novembro de 2014. A causa, mistura de remédios com álcool. 14 meses depois, Tara deu cabo da própria vida. Triste. Tem um detalhe também, a Tara, ou Tira, era uma ex-atriz pornô. Diga-se de passagem, era bem comum naquela época aí os rockstars ali, principalmente do nu metal, se casarem aí com ex-atrizes pornôs aí. Inclusive dá pra fazer um vídeo sobre isso, porque eu conheço uns caras aí, vários deles aí, não só do nu metal, mas de outros subgêneros aí do rock, que acabaram se relacionando, namorando e até casando aí, como foi o caso do Wayne, com ex-atriz pornô. Se vocês concordam com um vídeo falando sobre isso, faz a hashtag, sobe a hashtag aí, faz carai, que eu tô bem afim de fazer esse vídeo. Pra concluir, segundo declarações de pessoas próximas a Tira, ela fez o que fez, né? Deu cabo da própria existência aí pra ir ao encontro do homem que ela amava. Que triste fim, hein, meus amigos? Sempre que eu falo de Linkin Park aqui, eu acabo comprando uma encrenca pelos relatos da galera que eu andava na época. Mas entendam uma coisa, embora de fato o Linkin Park tenha sido um monstro mainstream naquela época, nós do underground não ligávamos para eles. Na verdade, era vergonhoso você admitir que curtia a banda, pelo fato de eles serem considerados uma bandinha modinha com um puta som fraco e genérico. Mas, como eu já disse, só quem viveu aquela época é que vai entender do que eu tô falando. O talento do Chester é inegável e influencia gerações até os dias de hoje, mas os últimos momentos de vida dele foram bem problemáticos. Aliás, a vida toda dele era. Com uma forte depressão, a coisa parece ter se agravado depois do falecimento do seu amigo e irmão de estrada, o Chris Cornell, que deu fim à própria existência em 18 de maio de 2017.
Nisso, o Chester se afundou mais ainda nos seus problemas e justamente no dia do aniversário do Cornell, em 20 de julho de 2017, o Chester se enforcou em sua casa, lá na Califórnia. É bem bizarro isso. Em uma das últimas entrevistas que o Chester deu aí pra mídia, ele fala que estava retornando a velhos hábitos, a antigos comportamentos. Inclusive, nessa entrevista aí em questão, que tem aqui no YouTube legendada, a expressão corporal dele, né, assim que fala, né? É isso, né? O físico dele, né, tá se comportando assim de uma forma esquisita, ele tá bem desconfortável enquanto ele fala isso. Eu acho que na verdade aquele foi um grito de socorro que quase ninguém, ou melhor, acho que ninguém na verdade, né, conseguiu escutar, ninguém sacou e acabou dando no que deu, né? O Chester é aquilo, eu não gosto do Linkin Park, mas o final dele é um negócio muito triste mesmo. Acho que de todos esses aí, desses artistas do nu metal, acho que o dele foi o caso assim mais pesado. Muitas bandas do nu metal ficaram pelo underground na terceira divisão do subgênero. Poucas pessoas conhecem certas bandas e vira e mexe eu mesmo acabo conhecendo coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, ou naquela época dos rolês infinitos. Primer 55 é um desses casos que eu conheci pesquisando agora sobre o tema desse vídeo. Com apenas 3 plays lançados, a banda não fez nenhum barulho aqui no Brasa, mas o fim de vida do seu vocalista, o Jason Luttrell, foi bem triste também, e acabou muito cedo. Jason vinha lutando contra a hepatite C, doença que ele contraiu depois de uma transfusão de sangue, depois de sofrer um acidente de carro aos 3 anos de idade. Primer 55 tinha voltado de um hiato em 2007, mas além da doença, ele tinha problemas com as drogas e logo abandonou a banda, o que fazia agravar mais ainda a sua situação. Por fim, em 15 de fevereiro de 2015, ele morreu. Ele convivia com essa doença desde quando era moleque, então a infância dele deve ter sido bem limitada, né? Ele ainda gostava de tomar uns ilícitos, usar, né? Uns ilícitos aí, e isso acaba agravando mais ainda a saúde, deixa a imunidade baixa e o cara fica mais suscetível ainda a esse problemão que ele tinha. Mas e vocês conheciam aí o Primer 55? Eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia que existia essa banda. Joey Jordison foi um batera que mudou a vida de muita gente aqui e conquistou os ouvidos até de outras pessoas que não curtiam o Slipknot. Afinal, o pequeno notável era brabo nas batucadas. Sua jornada no Sleep foi memorável até a sua saída em 2013 via e-mail. Um total descaso e falta de profissionalismo, né? Muitos dizem que a partir daí a banda nunca mais foi a mesma e tudo que saiu depois disso foi fraco demais. Você é um deles? Comenta aqui embaixo. O fato é que o Joey sofreu de uma doença, a mielite transversa. Uma doença neurológica degenerativa que prejudicou fortemente os movimentos do baterista, principalmente na região das pernas, e o impediu de tocar bateria. A gravidade das dores e a falta de sensibilidade nos membros inferiores chegou a tal ponto que o Joey precisou ser carregado para o palco em alguns shows. Segundo ele disse, eu não estava nem bebendo, tudo estava como deveria estar. Mas eu tinha que ser carregado até o palco. A dor é algo que eu nunca senti na minha vida. Ele também acrescentou, é uma forma de esclerose múltipla essa doença, que eu não desejo ao meu pior inimigo. E eu consegui me levantar, ir pra academia, me coloquei na terapia para superar essa merda. Mas todo o esforço foi em vão. No dia 26 de julho de 2021, perdemos um dos maiores bateristas do mundo. Esse papo de dom é meio relativo, eu não acredito muito nisso. Mas nesse caso aqui a gente pode afirmar da seguinte forma. O Joey tinha sim um dom, mas ele
morreu, né, da pior doença possível, que era uma doença que limitava ele de viver do seu dom. Imagina como é que tava a cabeça do cara, devia estar fudidaça. Tudo veio do nada, né, cara? Ele morreu assim e eu simplesmente vi as notícias na internet e eu fiquei assim, cacete. Embora eu já não acompanhasse mais, né, em 2013 já não acompanhava mais nada do Slipknot, eu fiquei triste pra caralho porque o Joey foi um cara que me marcou muito, mesmo não sendo batera, eu sempre achei ele foda como músico, né, cara? E eu demorei uns bons meses para absorver essa notícia, foi que nem com o André Matos, foi muito do nada, assim. Triste, né, cara? Mas enfim, se você quer saber as origens do nu metal, saber como tudo surgiu, eu fiz um vídeo aqui embaixo, dá uma sacada nele lá, que tá bem interessante. Eu aguardo vocês lá, comenta o que vocês acharam desse vídeo, é isso aí, até a próxima, forte abraço, falou!